Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos em contagem regressiva para o fim do ano e bem próximos desse momento, nós queremos falar um pouco sobre sinais desse fim. Afinal de contas, quando a gente vai se aproximando, sinais do fim também nos apontam para uma realidade, talvez de uma nova esperança, mas também em relação a tudo que a gente viveu nesse ano e a tudo que já aconteceu até aqui. Talvez a gente não fique se perguntando muito sobre o fim do ano, mas sim o fim de tudo. Então fica com a gente nesse programa, porque se você tem dúvidas a respeito disso ou quer saber um pouco mais sobre isso, nós queremos ajudar você aqui a encontrar essas respostas. Bom, gente, a gente está chegando mesmo ao fim do ano, né? E esse ano de 2023 ele foi bem marcante em relação a muitas coisas. E uma dessas coisas, e a gente se preparando também para uma data tão importante que é o Natal, diz respeito ao que o Senhor Jesus escreve, ao que o Senhor Jesus diz, na verdade, em Marcos 13. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus fala sobre sinais, né, que vão alertando sobre o fim, e esses sinais dos quais Jesus fala, o que eles realmente significam para nós num ano onde todo mundo ficou se questionando mesmo, né, assim, agora vai acabar, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e parece que as pessoas se atentam para isso só quando acontecem essas coisas, né? Elas não estão ligadas de que todos eles aqui viviam na iminente volta de Cristo, né? Numa expectativa de que aquilo ia acontecer no outro dia. E aí as pessoas ficam pensando muito nesses sinais do fim, né? Só quando acontecem tragédias ou aqueles sinais dos quais Jesus falou. Mas o que esses sinais realmente significam para nós? Eu acho que é bom a gente primeiro gastar um tempo antes da gente definir o que significa, talvez a gente falando do que são esses sinais, né? A gente parar aqui agora e pensar naquilo que o Senhor Jesus falou. Eu estou vendo o Kelly com a Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que é o Apocalipse ali no Evangelho, né? Eu acho que você podia ler a parte aí do texto que vai, inclusive, falar desses sinais para nós, porque eu acho que são textos assim que tá deixando todo mundo apavorado, alarmado. Bom, o contexto aqui é Jesus saindo do templo, depois de ter confrontado a liderança religiosa, e diz que tudo aquilo vai acabar, que não importa quão bonito e grandioso fosse o templo, não ficaria ali pedra sobre pedra. E para os discípulos, tão apegados ao templo como qualquer judeu da época, imaginaram, bom, se ele está falando da destruição do templo, ele está falando do fim do mundo. Então fazem duas perguntas distintas, mas ainda assim intimamente conectadas, né? Eles pedem, dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele começa a alertar, olha, não deixe ninguém enganar vocês, virão falsos cristos, gente dizendo eu sou Cristo, e vão enganar a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, mas não se assustem, isso é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isto é só o princípio das dores. Aí eu penso assim, será que alguém tem dúvida que essas coisas estão acontecendo? Eu acho que é muito gritante, né? 2 guerras esse ano. Eu fico pensando em quem viveu durante as guerras mundiais. Como é que deve ter sido, né? Imagina, o mundo inteiro em guerra. E agora você tem Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, né? Os palestinos e os israelitas ali. E isso traz essa sensação para nós de que chegou a hora, sabe? Aquele sentimento. E a pergunta não é para trazer? Sabe? Esse é um ponto interessante. Não deveria trazer? Cada sinal não deveria trazer? Você vai lá e vê uma tragédia. Não deveria trazer?
Esse é o ponto. Um sinal, ele não marca a data, mas um sinal fala de alguma coisa que está chegando. E quando você para falar disso tudo que foi falado até agora, de alguma maneira, quantos anos? Pessoas se declarando Cristo, salvadores da humanidade. Quem é o último salvador agora? Sabe, é o Elon Musk. É o último salvador da humanidade, é o último Cristo, ou o Papa Francisco, né? Quem é o último salvador da humanidade? A gente sempre teve Cristos na história, a gente sempre teve terremotos, a gente sempre teve guerras, a gente sempre teve isso tudo. E a gente sempre teve a sensação que ele estava voltando. E aí a questão toda, eu passo essa pergunta para vocês, eu vou fazer uma afirmação e vocês podem concordar ou discordar, eu creio que é exatamente para produzir isso. Sabe? Esses sinais precisam produzir, ele está voltando. Eles servem exatamente para isso. Eu acho que eles testificam que isso de fato vai acontecer, né? Cristo deixa muito claro que ele vai vir como o ladrão que você não espera, e então é o ponto que você colocou, que o sinal ele não é para marcar a data, mas ele te indica o caminho certo. Então, se eu estou em uma estrada e eu quero chegar em um destino e as placas ali naquela estrada falam que o destino está à frente, então eu sei que aquele caminho é o certo. Se não tem nenhum sinal ali me falando daquele destino, então o caminho está errado. Esses sinais, eles estão falando do destino. Então, eles testificam que vai acontecer. E a grande verdade é que, talvez por uma questão de um mundo globalizado, a gente tenha muito mais evidências das guerras hoje, a gente tem muito mais informação a isso. Mas desde os tempos de Cristo, guerra acontece, o ponto que você colocou, esses sinais eles estão presentes desde aquele tempo, eles vêm acontecendo. Talvez a gente fique nessa ânsia de tentar acertar a data, né? Igual foi na virada do milênio, né? Quando entrou ali nos anos 2000, a galera, meu Deus, e por aí vai, e todo mundo achando que era ali o fim do mundo. E talvez a gente fique nessa de marcar data e tentar descobrir uma data e vários calendários, né? O mundo já acabou em 2012 e por aí foi. Mas eu creio que realmente esses sinais eles não têm a ver com isso, mas com testificar que o fim vai chegar. Que aquele Cristo que subiu e que disse que essas coisas aconteceriam, ele vai voltar para buscar a igreja, para condenar os ímpios, para poder, de forma plena, né, estabelecer seu reino. Então, eu acho que esses sinais eles estão apontando muito mais para isso, e à medida em que eles acontecem, isso deixa mais evidente a necessidade que eu tenho de me unir a Cristo e falar assim, eu preciso desse Redentor, eu preciso dele, porque esse fim está chegando. E eu não sei quando, eu não posso marcar uma data, mas eu sei que o caminho, os sinais estão me dizendo que o caminho é esse de fato. Então vai chegar, uma hora vai chegar. E se eu não sei quando, rapaz, eu tenho pouco tempo demais então. Então pode ser o fim, João. Pode. Eu acho, e chegando próximo, assim, a gente tá chegando próximo do fim do ano, mas antes disso a gente tem o Natal, né? A gente lembra da chegada de Jesus e a gente alimenta uma expectativa de sua volta, de viver nessa iminência. Eu lembro de, na adolescência, ter medo disso. O que vocês acham de um crente que diz assim, volta agora não? Por que... Será que ele tá com o pé muito no mundo, E tá muito preocupado, volta agora não quero ir agora não. Ao invés de ter uma expectativa no coração, podia ser hoje? Eu tinha esse pensamento logo antes de eu casar, eu ficava assim, não, volta agora não, deixa eu casar primeiro. Eu acho que talvez falte um pouco a expectativa assim, porque a gente não entende talvez o que é de fato o retorno de Cristo, né? A gente não entende o que é essa vida plena e eterna com Ele de fato. Para ser sincero, eu não sei se Cristo é de fato a porção da herança que nós temos, no sentido prático, saindo aqui só de uma declaração de fé, mas de dizer, não, ele de fato é a porção da minha herança, ele é o que eu espero, o que eu anseio. Aparentemente algumas coisas, elas parecem ter uma
uma primazia em detrimento disso, sabe? Então, não, eu quero realizar outras coisas antes. Eu tenho outros objetivos, eu quero chegar em determinados lugares. E em alguns casos pode ser, sim, esse medo. Tem muito crente que tem medo em relação à própria salvação, né? Não, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu tenho que resolver essa área da minha vida primeiro. É muito comum ouvir de alguns desviados, né? Essa categoria nova que surgiu. Tem que mudar primeiro para depois voltar. Aí o cara fala assim, não, eu sou crente, eu creio em Deus. Na hora certa ele vai me chamar de volta, ainda não chegou o momento. Aí você pergunta pra essa pessoa, você quer que Cristo volte agora? Ela vai falar, não, eu tenho que acertar minha vida com Deus primeiro. Mas o que seria esse acertar a vida com Deus primeiro, né? Então eu acho que tem essas duas questões que talvez tirem esse anseio, né? Esse desejo pelo retorno de Cristo mesmo. E quem dera se Cristo voltasse hoje. Talvez sejam por essas duas questões. Eu tenho coisas que são... tem proeminência na minha vida, que não Cristo. E às vezes eu tenho medo porque... ou eu quero me justificar por meio dos meus atos, ou a minha vida ela tá meio bagunçada ali, o meu relacionamento com Deus, e eu tô dando desculpas para mim mesmo para postergar um arrependimento e uma mudança na minha rota, na minha vida, uma conversão de fato. E aí a pessoa vai vivendo nessa e, não, na hora certa vai chegar, e aí a pessoa nunca descansa, né? No fato de saber que, mesmo havendo guerras, repito, isso está apontando para um fim que a gente sabe que vai chegar e que a gente deveria ansiar mesmo. Então, não, venha logo para fazer a justiça, para manifestar no meio dos ímpios quem é o Senhor e para acabar com o sofrimento do crente e a gente gozar de delícias perpetuamente, como a Bíblia diz, com Cristo. E a gente também tem em mente, né? Jesus até fala, né? Ele fala, minha palavra não vai passar. Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É aquele esquecimento que as pessoas têm de que o tempo de Deus não é o nosso, né? E você tava falando aí do... não volta agora, né? Eu lembro de um vídeo do John Piper, ele sentado com a filha, ele contando isso numa pregação, e ele conta no vídeo que ele tava preparando mensagens para Páscoa. E aí, em algum momento ali, na hora que ele tá comendo uma pizza, ele suspirou. Tipo assim, eu queria que fosse hoje. E a filha dele, era novinha, falou assim, não pai, eu preciso casar primeiro. E ele usa exatamente isso. Ele fala, minha filha, se você soubesse como seria, você jamais desejaria outra coisa que não fosse isso. E aí ele fala também em um texto, os ingleses também falam muito isso, quando Jesus fala assim, enquanto o noivo está presente não é a hora, mas o noivo vai ser tirado e aí sim eles vão jejuar. Como se fosse assim, o jejum vai ser uma fome, um desejo intenso pela minha volta. Então parece que esse desejo precisa estar no coração do cristão, né? Tipo, de desejar que Jesus retorne. E que os sinais apontam para que talvez reavive esse desejo deles, ou que se mantenha, né? Porque às vezes passa tudo isso, as pessoas fazem o quê? Relaxam, né? Esquece. Já passou. Agora eu posso continuar vivendo minha vida. Talvez faça parte, assim, desse movimento de Deus de depuração, né, de quem nós somos. Aí eu estava conversando com o Vinícius, amigo nosso, a filha está enferma, e ele falando comigo assim, eu gosto de sentir o calor dela e de cheirá-la. Eu gosto de voltar para casa e ver meus meninos e de deitar com a minha esposa. Aí eu falei com ele assim, olha que coisa interessante, talvez... você faça parte do 1% no mundo que seja feliz de verdade, porque você está fazendo aqui agora o que todo mundo fala que tem que fazer. Todo mundo que nos ouve aqui agora, todo mundo no mundo de alguma maneira tem certeza que a felicidade está ligada em aproveitar certas coisas comuns da vida, mas você nunca tem tempo para isso. Tá todo mundo com a agenda super lotada e ninguém vai cheirar o filho hoje, ninguém vai ficar feliz porque pode deitar com a esposa, ninguém vai poder ficar feliz com uma coisa simples. Eu acho interessante aqueles que, em meio aos sinais dos tempos, igual você citou John Piper aí, tem a graça e a bênção da parte de Deus de desejar, sabe, de ficar feliz, de falar,
sabe, ainda que ele não venha hoje, mas se ele vier hoje, vai ser a melhor coisa do mundo. Se ele vier hoje, nada que existe no mundo se compara à chegada dele. Se ele vier hoje, tudo vai ser transformado. Então, uma coisa que seria muito interessante, que os sinais dos tempos nos trazem, eles nos trazem esse sentimento de que ele vai vir, mas seria bom se Deus nos desse a graça dele nos trazer também um sentimento bom, uma expectativa positiva com relação ao retorno do Senhor. Sim. E para a gente poder, talvez quem está vendo a gente quiser ouvir um pouco mais, a gente vai segurar um pouco e aí no nosso próximo programa vamos pensar um pouquinho então sobre como viver até que esse dia aconteça. E se você está com a gente, quer saber um pouco mais sobre isso e talvez está vivendo com medo e alarmado por causa dos sinais, fica com a gente porque você pode encontrar uma resposta aqui para a sua vida. Que Deus te abençoe.